Capitalista! E aí, tudo bem com você? O vídeo de hoje vai ser dedicado ao BOVA11, o ETF mais negociado da Bolsa Brasileira. Você vai aprender tudo sobre o BOVA11 através de uma análise multidimensional. O tamanho dessa palavra, multidimensional. Então, não vai perder, fique aqui comigo até o final. Desde já eu quero te avisar que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas um estudo que vai te trazer mais informações e conhecimento para você tomar as suas próprias decisões. Então, como eu te falei, o BOVA11 é o ETF mais negociado do Brasil. Ele foi criado em 2008. A gestora que administra o fundo é a empresa BlackRock, é a maior gestora do mundo, e ele tem como índice de referência o nosso amado Ibovespa, que é o principal índice de ações brasileiro. Para começar o nosso vídeo, vamos pegar primeiro algumas informações divulgadas no boletim mensal da B3 do mês de outubro, que são os dados mais recentes que nós temos até a data da gravação desse vídeo, que foi em novembro de 2021. Então, o dado é de outubro de 21. O BOVA havia negociado em outubro de 21 24 bilhões 185 milhões e 930 mil reais por dia. O volume médio negociado foi de 1 bilhão 209 milhões e 296 mil reais, o que corresponde a 57,32% do total negociado por todos os ETFs do Brasil no mês de outubro. E o valor negociado no mercado de opções, quer dizer, só em opções, houve um volume de 724 milhões de reais. Perto da Petrobras é pouco, mas cada dia o BOVA tem mais liquidez em opções e já é possível fazer a maior parte das operações. Inclusive a liquidez de opções é o que me permite fazer estratégias, comprar pozinho, proteger a minha carteira, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Hoje o patrimônio líquido do BOVA já passa de 18 bilhões de reais, são mais de 127 mil investidores com posição em custódia, de acordo com a B3. Para você ter uma ideia, o papel que tem mais sócios no Brasil é a Oi, tem cerca de 900 mil, mas é por conta de que eles deram ações para quem comprou telefone lá no passado. Então, eu uso o BOVA11 todos os dias nos meus investimentos, opero ao vivo o BOVA11 com os meus alunos e com certeza as principais vantagens desse fundo, desse ETF, são a diversificação e a liquidez. Diversificação porque quando você compra uma cota do BOVA11, que custa mais ou menos 100 reais hoje em dia, você automaticamente está investindo de uma única vez em todos os ativos que compõem o Ibovespa. Olha quanta economia de tempo, dinheiro e trabalho. Para você ter uma ideia, tem papel do Ibovespa que custa mais de 100 reais e o lote mínimo são 100 ações, então você ia acabar negociando no fracionário, sendo que no BOVA você compra todo mundo junto por apenas 100 reais. A liquidez também é um ponto muito importante, porque quanto maior a liquidez, mais fácil de comprar e vender as cotas ou as ações, no caso de ações, na Bolsa de Valores. Você mesmo viu aí bilhões que o BOVA negocia por dia, muito mais que a maioria dos ativos, dos papéis, das ações do Ibovespa. Legal, eu acho o BOVA11 e o conceito dos ETFs muito importante, muito democratizador
para o mercado financeiro do mundo todo. Nos outros países onde o futuro já chegou, esse tipo de negociação, esse tipo de ETF é muito comum. E além disso, eu uso para as minhas operações com opções, por exemplo. Uma pessoa que tem uma carteira de ações, ela pode proteger a carteira toda só comprando puts e proteção no BOVA11, o que é ótimo. Então, vamos começar o nosso estudo multidimensional. O que é multidimensional? É porque a gente pegou os principais fatores, dimensões do mercado financeiro, separou como eu vou te mostrar aí, e aí a gente usa esse nome multidimensional. Legal! Já deixa aí o seu like, então, já se inscreve no canal e presta atenção aqui que eu vou continuar. A primeira dimensão do mercado financeiro é a dimensão fundamentalista. Então, é o momento em que a gente descobre se a empresa está barata ou se ela está cara. Nessa camada, o que importa basicamente são os múltiplos da empresa. O que é múltiplo? Múltiplo é quando você pega algum dado do balanço da empresa, divide por outro e acha um indicador, né? São indicadores de balanço. Então o primeiro que a gente vai ver é o PL, é o preço dividido pelo lucro. Então o PL te dá uma ideia de quantos anos vai levar para você recuperar o seu dinheiro se a empresa pagar distribuir todo o seu lucro em dividendos. Então, é um indicador muito importante. No passado era o principal e com 2 ou 3 indicadores desses você resolvia a sua vida porque o mundo era simples, os negócios eram muito parecidos. Hoje, no mundo do digital, em que não há mais escassez, então esses números não são tão importantes assim. O PL você divide o preço do papel da empresa pelo lucro que a empresa tem. Então você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você pega o valor inteiro da empresa de mercado e divide pelo lucro todo, ou você pega o valor individual da ação e divide pelo lucro por ação. Dessas duas maneiras você chega no PL. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou dar uma ostentada aqui no meu Bloomberg. Vamos dar uma olhadinha nessa tela. Esse então é o PE. PE em inglês é Price for Earnings, que é a mesma coisa, é o preço pelo lucro. Então, veja que nesse momento, no mês 10, no mês de outubro de 2021, o preço pelo lucro do Ibovespa, consequentemente do BOVA11, porque o BOVA11 representa perfeitamente ou quase perfeitamente o Ibovespa, a gente tem 7,03. Roxo, 7,03 é barato ou é caro? É alto ou é baixo? Vamos olhar a história. Olha lá, você vê alguns preços por lucro aqui, ó, de 15, de 29 aqui. Esse ano mesmo, no começo de 2021, janeiro e fevereiro, estava muito alto, estava em 28, tá certo? E todo mundo queria comprar a bolsa. Ó, chegamos a ter até 100 em alguns momentos aí, que lucros diminuíram bastante e que o preço da bolsa estava bem alto. Então, 7, comparativamente com o histórico, me parece aqui, ó, que é o mais baixo. Então a gente está com o menor preço por lucro de toda a série aqui, que vem de 2 de janeiro de 2019. Então isso é bem positivo. Como eu falei para vocês, o mundo moderno, complexo, não é tão simples assim, mas esse indicador mostra que o BOVA e o Ibovespa nunca tiveram tão baratos. Legal, vamos olhar um segundo indicador, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Você também pode fazer pela empresa inteira ou pode fazer por ação da mesma maneira, você já entendeu? Legal, esse segundo indicador também é muito interessante e também já funcionou muito mais no passado do que hoje, que o mundo é digital. Mas o legal é que dentro do Ibovespa tem todos os tipos de empresa. Então, quando a gente pega o preço da empresa e divide pelo patrimônio, a gente descobre mais ou menos
quantos reais a gente está pagando para cada R$ 1 que a empresa tem de patrimônio líquido. Como empresas digitais, o seu patrimônio é meio intangível, elas dão muito lucro com pouco patrimônio, caso de bancos também, então nesse caso fica um pouco confuso, mas como de qualquer maneira tem o índice todo e tem todos os setores dentro do índice, vai ser um indicador interessante da gente olhar. Legal. Qual é o número agora? 1,76. Então, a cada R$ 1 de patrimônio que as empresas do Ibovespa na média possuem, você está pagando 1,76. Roxa, é barato ou é caro? Barato ou caro depende, vamos olhar o histórico, que pelo menos já vai nos dar uma ideia. Olha lá, a gente vem de 1,91, de 2, de 2,11, são os meses anteriores, né? Você já entendeu. 2,20, 2,30, 1,17. Ó, em algum momento você teve aqui, ó, 2,26, você teve aqui 1,18, você teve 1,90, aqui você teve 2 e pouquinho mais, 1,76 é um dos mais baixos, tá certo? O mínimo que eu achei aqui foi 1,74 e 1,58, que foram os menores da série e aconteceram entre março e abril de 2020, que foi exatamente quando a gente teve o Corona Crash. Legal? Foi quando teve a pandemia e a bolsa caiu muito, chegou a cair mais de 50%. Você deve se lembrar, se está no mercado há pelo menos um ano e meio. Legal, 1,76 também é baixo. Poxa, eu tô achando então que tá muito baixo os indicadores aí, os múltiplos do Ibovespa. Por que isso está acontecendo? É um convite à compra? Tá tudo muito barato? Olha, veja bem, a gente vem de quase um semestre de aumentos de juros. Os juros no Brasil saíram de 2 e pouquinho e já estão em 7,5 e já tem projeção para 12. Então o pessimismo está muito grande e é possível que isso traga piores resultados para a empresa. Então essa tendência, essa expectativa de resultados degradarem os indicadores fazem então com que esses indicadores estejam baixos. Então, de fato está barato e de fato tem motivo. Legal. Como esse tipo de informação não é divulgada da mesma forma que as empresas divulgam os seus balanços, e para fazer essa análise é bem mais sofisticada do que a gente faz com uma empresa separadamente. Uma empresa separadamente eu pego o preço dela, o lucro dela e faço a divisão. Nesse caso, nós estamos olhando para o Ibovespa todo, tá certo? E o legal é que tem esse indicador aí no Bloomberg. Para fazer na mão daria um pouco mais de trabalho, mas também dá para fazer. E eu no passado, quando era analista, fazia muito. Você pega o peso de cada papel no Ibovespa, faz a conta lá, o Excel até meio que automatiza isso. Outro fator importante da primeira dimensão lá do mercado, a dimensão fundamentalista, são os dividendos. E com relação aos dividendos, o BOVA11 recebe os dividendos das ações ao longo do tempo, mas esse provento não é repassado para o acionista, para o cotista do fundo, mas sim é reinvestido no próprio fundo. E isso é bom, usar o dividendo para recomprar as ações é o que causa aquela curva ascendente exponencial que faz a riqueza se acelerar. A segunda camada do mercado é o timing, é a análise técnica, é o tempo certo de entrar e sair. Então nós vamos olhar tanto um gráfico para fazer análise técnica, como nós vamos também dar uma olhada no Kairos, que é o nosso software de inteligência autônomo que nos dá alguns sinais aí de acordo com a fragilidade. Então a gente tem alguns indicadores interessantes para te mostrar. Muito bem, então estamos com um gráfico aqui diário aberto do BOVA11 para a gente dar uma estudada na história, o que aconteceu com o papel, onde estão suportes, resistências. Olha que interessante, o mercado veio lá da crise da pandemia, afundou, veio se recuperando bem rápido, depois no mês de 2020 caiu de novo, aí fechou o ano bem forte,
aí, né, isso aqui é novembro, né, aí no começo do ano caiu, aí janeiro, fevereiro, março, aí subiu de novo, bateu o recorde de 131 mil, e de lá para cá faz quase 18 semanas que vem só caindo. Agora, pelo menos nesse momento já está fazendo um fundo, já fez um pivôzinho aqui no diário, se a gente olhar com calma a gente vai ver aqui, ó, tem um pivô escondido aqui dentro, e isso aqui, esse nível de ponto entre 103 mil aqui, é um grande suporte. Então, ó, olhando aqui no semanal, você pode ver que 2 vezes com bastante força esse número foi testado, né? E agora de fato é um suporte grande. Pode perder? Claro que pode, na medida que a gente tem no ano que vem eleição, os juros têm subido, vários problemas políticos e econômicos, o mercado poderia facilmente escorregar até 93 mil. Então, os preços estão baratos no fundamento, o timing é bem adequado, tem um suporte grande aqui, mas você não deve fazer uma entrada enorme, se alavancar, colocar todo o seu dinheiro. A ideia é, se você tem um pouco de bolsa e bastante caixa, aumentar um pouquinho de bolsa. Se você não tem nada de bolsa e tem caixa, começar a comprar bolsa faz sentido, por mais que o mercado ainda possa ter um novo fundo, tá certo? Inclusive, a gente pode ter um ano de 2022 de recessão. Então, vale a pena comprar, ter ações no longo prazo, mas se você estiver pensando em fazer a sua entrada, faz de leve. Vamos ver outro indicador importante aí da segunda camada, da segunda dimensão, que é o Kairos. O Kairos que analisa a fragilidade do mercado. Então, olha lá, aqui a gente tem a análise do BOVA11 e tá dando compra, tá certo? Mas se a gente for olhar no direcional, depois se você quiser ir atrás de informações sobre o Kairos, saber como ele funciona, a gente tem outros vídeos aqui. Na minha live semanal lá no Instagram eu também mostro o Kairos, como é que estão os sinais sempre atualizados. Legal, olha que interessante, também está dando compra aqui na análise direcional em todos os prazos, curto, médio e longo prazo. Agora, olha que interessante, enquanto o BOVA está dando toda essa compra, se a gente olhar o Ibovespa, ele já não tá assim. Olha lá, no Ibovespa tá dando fora, porque tá dando que no médio prazo ele tá dando fora, então não tá dando confirmação de compra no Ibovespa. Mas no BOVA dá e no Ibovespa também. A gente está em cima de um suporte importante lá. Pode ser que daqui a pouquinho também entre uma compra. Mas o que é mais interessante é que a energia acumulada, tanto do Ibovespa quanto do BOVA, está muito grande. Então, o próximo movimento, não sabemos se de fato vai ser um movimento de alta ou de baixa, deve ser um grande movimento. Então, dá uma olhadinha aqui, energia acumulada no máximo, em 1. Olha a energia se acumulando aqui, chegando no seu ponto máximo. Então, a gente pode ter uma grande queda ou uma grande alta a qualquer momento. De qualquer modo, os sinais estão indicando mais compra, né? Os preços estão baratos. Então, eu, por exemplo, estou pensando em comprar um pouquinho mais de ações para a minha carteira, aumentar um pouquinho a minha exposição em BOVA. Legal. A terceira camada do mercado financeiro é a volatilidade. É aqui que a gente decide qual estratégia usar a partir da volatilidade. Então, vamos aqui dar uma olhadinha no OpLab e ver como é que anda a volatilidade do BOVA. Vou digitar aqui BOVA11 e vai aparecer aqui a volatilidade aqui do lado direito, tá certo? Olha lá, a gente vai primeiro olhar os números, tá certo? Ó, o desvio padrão do BOVA tá em 21%, é 21%, né? Ele pega um prazo um pouco mais longo. Um outro tipo de maneira de calcular a volatilidade, que é o EWMA, está dizendo 22,80. E aí vamos olhar aqui desse lado, aqui, ó, o IV, que é a volatilidade implícita, tá certo? O traço laranja é a volatilidade histórica e o traço azul é a volatilidade implícita.
a implícita está em 30,58, ela costuma ser mais alta do que a histórica, mas nós tivemos alguns meses atrás uma volatilidade mínima, um IV mínimo de 18,27, tá certo? E o máximo de 39. Então, a volatilidade implícita, ela tá no meio do caminho entre 39 e 18, e o IV Rank, que é exatamente o que mostra se a volatilidade implícita está alta ou cara, é o indicador da volatilidade implícita, olha que coisa sofisticada, tá ali no meio do caminho, tá em 57%, tá certo? Então, não tem indicação se a volatilidade está muito alta ou muito baixa, tá até um pouco mais alta do que baixa, tá em 57, né? Então, se você quiser fazer uma entrada no Ibovespa utilizando opções, seria melhor você fazer estratégias que se beneficiem da queda da volatilidade e não da alta. Por exemplo, você pode vender uma put, por exemplo, você pode fazer uma trava de alta com put, a compra do papel direto, que você não se prejudica. Agora, se você quiser fazer uma operação de compra de volatilidade, tipo uma trava de alta com call, tipo, por exemplo, a compra de um pozinho do BOVA, que eu sei que é o interesse da maioria das pessoas aqui, toma cuidado, porque a volatilidade está um pouco alta, e se o mercado ficar parado, demorar para subir, você vai perder dinheiro, e aí é a pior coisa do mundo, porque você acerta a análise, acerta o estudo, o mercado de fato sobe, mas você perde dinheiro porque você escolheu a ferramenta errada. Uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é comprar o papel e vender um pouco de call. Se você comprou, por exemplo, 10 BOVA, pega 5 dos 10 BOVAs que você comprou e vende uma call, que é legal, porque se o mercado subir devagarzinho, você ganha não só na alta, como ganha com a desvalorização da call que você vendeu. E se o mercado der um porradão, você vai ser exercido nessas 5 BOVAs que você lançou coberto, mas para o resto da carteira, as outras 5 BOVAs, o mercado vai andar e você vai ganhar um ótimo lucro. E vamos para a última dimensão, que é a quarta dimensão. A quarta dimensão do mercado financeiro é a macroeconomia. É a economia, é olhar os setores, é a maneira como os dados macroeconômicos se relacionam aí com os papéis das empresas. E aí, como no Ibovespa tem todos os setores, ou praticamente todos os setores da bolsa, a gente tem que então estudar só a macroeconomia, os juros, o câmbio e a inflação. Os principais indicadores para a gente analisar a economia brasileira e mundial. Eu já comentei aqui em outros vídeos sobre o pêndulo entre a bolsa e os juros, que eu chamo de pêndulo perverso, porque quanto mais altas taxas de juros, menos valem as ações da bolsa. E isso é uma relação direta e é por isso que a bolsa vem caindo tanto. Então a gente está com um cenário de inflação alta e subindo, um cenário de juros subindo, um cenário de bolsa caindo, um cenário de desânimo econômico e político, e esse é o indicador que está pesando negativamente. É a camada, é a dimensão que está contribuindo negativamente para o mercado. Por isso que, por mais que nos outros indicadores a bolsa esteja ao barato, na questão macroeconômica a coisa está um pouco mais complicada. E aí, capitalista, você investe no BOVA11? Você acha que a bolsa vai subir ou você acha que a bolsa vai cair? Me conta tudo que você está pensando aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre como fazer renda extra no mercado financeiro, já se inscreve aqui no link que vai estar aparecendo aqui na tela, também na descrição. Um grande abraço e tudo de bom!